Bom, então vamos continuar agora na aula 3. E agora vamos falar de volume molar, número de Avogadro, átomos e moléculas. Só que, como nós vamos entrar em muitos cálculos, que eu vou dar muitos exemplos, vamos falar um pouquinho de potência da base 10. Tem a potência da base 10 com expoente negativo e ele positivo. Vamos ver primeiro com expoente negativo. Por exemplo, 10 a menos 6. Os zeros, eles aparecem à esquerda do número 0,0035. Se você quiser andar com a vírgula agora, então, olha, se precisa converter, caminhe com a vírgula para o lado direito até o último número diferente de zero. Então, 0,0035, eu vou onde está a vírgula, uma casa, volto 2, volto 3, volto 4. Quando eu voltar 4 casas, a vírgula vai para trás do número 5, aí ela some. Então, vai ficar 35 vezes, aí eu coloco 10 a menos 4, porque eu andei com a vírgula para a direita. Anda com a vírgula para a direita, então, o expoente ele vai diminuindo, ok? Agora, também você pode deixar feito com notação científica. Qual é a diferença da notação científica? É que na notação científica, a gente não anda com a vírgula até acabar o último número diferente de zero. A gente anda com a vírgula até chegar o primeiro número diferente de zero. Então, olha lá, 0,0035. Ando uma casa, ainda tem zero. Ando uma casa, ainda tem zero. Ando mais uma, pronto, cheguei no 3. Então, para chegar até o 3, eu tive que andar 3 casas. Então, ficou 3,5 vezes 10 a menos 3. Bom, vamos agora ver as operações matemáticas que você pode ter com potência na base 10. Pode ter contas de mais e menos. Nesse caso, essas potências têm que ter expoentes iguais, para você poder fazer conta de mais ou de menos. Se você olhar no meu primeiro exemplo, um tem expoente 8 e o outro 9. Não pode. Você vai ter que igualar. Então, onde está o expoente 8, eu vou querer que ele fique 9. Eu vou aumentar. Então, a vírgula vai ter que andar para a esquerda. Ah, não tem vírgula nesse número. Então, ele vai andar de trás do 7 para o 2. 2,7 vezes 10 a nona. O que faz agora? Soma-se os números e conserva a base. Então, você vai somar os dois números, que vai dar 7,2, e vai conservar o 10 a nona. Na multiplicação, não é necessário ter, os expoentes iguais. Você vai multiplicar os valores, vai deixar uma única base e vai somar os expoentes. Então, você vai fazer 2 vezes 4, que são os números, né? Deixa a base e soma os 5 com 7. 8, 10 a 12. Na divisão, também pode ser expoentes diferentes. Você vai fazer a divisão dos números normais, que no caso é 4 dividido por 2,
vai deixar uma única base e vai fazer o expoente de cima menos o de baixo. Então, é 2 vezes 10 elevado a 7 menos 5, 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Voltando, então, em grandezas químicas. Número de Avogadro, que nós já vimos, 602 vezes 10 a 23. Lembrando que este é o número que indica a quantidade de partículas ou de moléculas contidas no mol. Agora vamos ver volume molar. O volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás na CNTP. CNTP significa condição normal de temperatura e pressão. Na CNTP, a temperatura e a pressão sempre serão constantes e nos valores temperatura 0 graus Celsius e pressão 1 atm. Então, olha, nós já tínhamos visto o seguinte, a relação 1 mol, se você chegar a 1 mol, você vai ter a massa molar expressa em gramas, e para ter essa massa molar expressa em gramas, você teria que ter um total de 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou átomos, né? Seria a espécie que você iria colocar numa balança, por exemplo. E se for um gás agora, está entrando mais um aqui, que é 22,4 litros. Esta linha, ou seja, esta relação, é muito importante de agora em diante. Então, o mol vai ser sempre igual à massa molar. A massa molar vai ser sempre igual a 6 vezes 10 a 23 partículas. E se for um gás, vai sempre ocupar 22,4 litros. Bom, vamos então ver um exemplo para substituir esses valores que estamos aprendendo. Um recipiente fechado contém 140 gramas de ozônio. Determinar o volume ocupado na CNTP. Repare que ele está mexendo com duas unidades. 140 gramas, que é massa, e o volume, que é litros. Todo exercício que falar em massa, provavelmente você vai ter que fazer a massa molar. Então, você vai pegar a fórmula do ozônio que ele te deu, o peso do oxigênio na tabela, que é 16. Como cada oxigênio é 16, eu tenho 3 oxigênios, então a massa molar vai ser 3 vezes 16, 48. Agora você vai lembrar as relações que vocês aqui têm que saber por enquanto para essa matéria. A relação é 1 mol é sempre a massa molar, que ela é expressa em gramas, que é sempre 6, 10 a 23 moléculas ou átomos, depende do tipo da espécie, e se for um gás, vai estar ocupando 22,4 litros. Então, olha, são 4 unidades, mol, gramas, moléculas, poderia também ser o quê? Átomos, não é isso? E litros, 4 unidades. Você tem que ver no teu exercício que unidades que ele está mexendo. No caso, ele mexe com gramas, que é do 140, e com litros, que é do volume. Então, circulei os dois. Vou separar esses dois. Gramas, que é a massa molar, sempre tem que estar correspondendo a 22,4 litros. A massa molar eu já calculei, deu 48 gramas. Então, eu vou abaixo dessa massa molar e coloco 48 gramas, vai estar relacionado a 22,4 litros. Agora, presta bem atenção. Toda unidade igual deve ser colocada uma abaixo da outra. 140 gramas, se a unidade aqui é gramas, ela tem que ficar abaixo de gramas. E como ele pede o volume em litros, então o x tem que ficar abaixo do litros. Pronto. Vou multiplicar em cruz, sempre começando de quem? Do x. Então, é x vezes 48 vai ser igual a 140 vezes 22,4. Vou montar. 48x é igual a 140 vezes 22,4. 140 vezes 22,4 dá 3.136. Repare que o número 48, que estava multiplicando com x, se de um lado ele multiplica, ele passa para o outro dividindo. Faço as contas, 65,3 litros na CNTP. Acabou o exercício. Outro exemplo. De um cilindro contendo 6,4 gramas de gás metano, foi retirado 0,05 mol.
o número de moléculas de CH4, que é o gás metano, que restaram no cilindro é de... Bom, então vamos pensar aqui, né? Ele está falando 6,4 gramas, é uma massa, mas ele está retirando lá de dentro em mol. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Se dentro desse cilindro ele está falando, está dando massa, eu vou transformar aquela massa do cilindro em mol, para mim poder fazer conta. Não dá para me tirar 6,4 gramas menos 0,05 mol. As unidades são diferentes. Então, primeiro eu vou igualar a unidade para ver quantos mols estão ali. Bom, se fala em gramas, precisa da massa molar. Só que o exercício já deu a massa molar para a gente, que é 16 gramas. Então, ali, ó, tem a minha proporção, né, as minhas relações. A minha primeira relação que eu vou fazer é mol com massa molar. Então, eu coloco os dois separados, mol com massa molar. Eu tenho 6,4 gramas. E eu quero saber, dentro dessas 6,4 gramas, quantos mols que isso corresponde. Então, a primeira relação que eu sei é 1 mol é a massa molar. Bom, a massa molar ele deu 16 gramas. Quantos mols, então, vai corresponder a 6,4 gramas? Que aí eu consigo saber quantos mols tem dentro do cilindro. Faço uma regra de 3, sempre começando pelo x. X vezes 16 é igual a 6,4 vezes 1. Né? Então, vai ficar assim, ó, deixo 6,4 em cima, passo 16 para baixo, a resposta é 0,4 mols. Então, pensa bem, ali dentro daquele cilindro, então, se eu não quiser falar que eu tenho 6,4 gramas de gás metano, eu apago e falo que eu tenho 0,4 mols. Aí ele diz que desse cilindro foram retirados 0,05 mols. Então, vou fazer a conta. 0,4 menos 0,05 mols dá 0,35 mols. Bom, dessa quantidade que restou lá dentro, ele está querendo saber quantas moléculas que estão lá dentro. Então, repara que agora eu vou fazer outra relação. Eu quero saber 0,35 mols a quantas moléculas corresponde. Então, eu vou ali para a minha relação, apago a massa molar, e agora eu vou fazer mol com moléculas. Então, separo os dois. Mol com moléculas. Toda vez, um mol vai ser sempre proporcional a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, aquilo ali eu coloco. Sempre, tá vendo que sempre eu começo dessa proporção de um desses quatro? Então, vamos ver, ó. A minha pergunta é, 0,35 mols tem quantas moléculas? X. X tem que ficar debaixo de moléculas e mol debaixo de mol. Começo, então, pelo X. X vezes 1 é igual a 0,35 vezes 6 vezes 10 é 23. 0,35 vezes 6 dá 2,1. Então, a resposta é 2,1 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um outro exemplo. Um recipiente contém 6,0 vezes 10 a 24 moléculas de água, que é a mesma coisa que falar 6 vezes 10 a 24 moléculas de água, e meio mol de éter dimetílico. A massa da mistura em gramas, então veja bem, da água ele dá moléculas, do éter ele fala em mols, mas ele está querendo para a gente é a massa. Massa é gramas. Então, eu preciso descobrir a massa da água, depois a massa do éter, e aí somar as duas respostas. Sempre que falar em massa, não se esqueça, precisa da massa molar. E aqui estão os pesos para você calcular as massas molares. Então, primeiro vou focar na água. Peso do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Faço os cálculos da massa molar, dá 18 gramas para cada mol. Aquela relaçãozinha, né? O mol é sempre igual à massa molar, que sempre ocupa 6, 10 a 23 moléculas. Repara que o que ele está querendo da água é a massa. E ele está dando quem? Moléculas. Então, eu vou usar massa molar e moléculas. Bem embaixo da massa molar, eu coloco 18 gramas, que corresponde, então, a 6, 10 a 23 moléculas. Agora, embaixo das gramas, eu vou colocar X,
e vou colocar a quantidade de moléculas do exercício e vou fazer, então, uma regra de 3, começando de quem? Do x. Então, vai ficar assim, x vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 18 vezes 6 vezes 10 a 24. Então, você vai fazer 18 vezes 6, né, que vai dar 108. E esse aqui, ó, 6 vezes 10 a 23, que está multiplicando, ele passa dividindo. Repara que agora eu vou fazer 108 dividido por 6, e eu já tinha explicado que potência dividido pela potência, deixa só uma e faz o de cima menos o de baixo. Então, vai dar 18 vezes 10 elevado a 1. Nossa, mas 10 elevado a 1 é 10. Então, vai ficar 180 gramas de água. Agora, eu vou me focar no éter. Mesma coisa, se ele quer massa, eu preciso de calcular a massa molar. Coloco os pesos, calculo a massa molar. A relação é essa. Ele está falando do éter quem? Mol, e eu quero a massa. Então, olha, a relação é 1 mol corresponde à massa molar. Então, vou escrever na linha de baixo. 1 mol corresponde a 46 gramas. Quantos mols que ele fala no exercício? Meio mol. Meio mol, então, é quanto? Dá até para saber de cor, né? Se 1 mol é 46 gramas, meio mol só pode ser a metade. Mas vamos fazer a regra de 3, começando de quem? Do x. X vezes 1 é x, né? É igual a meio vezes 46, que vai dar 23 gramas. Ele quer a massa total. Se a massa total, somos 2. 180 mais 23 vai dar 203 gramas. Tá certo? Então, vamos continuar. Um recipiente fechado contém 140 gramas de amônia, NH3. Determinar o número de átomos de hidrogênio neste recipiente. Repara que ele está dando um dado de amônia, mas a pergunta não é da amônia, é sobre átomos de hidrogênio. Voltando à amônia, se ele está dando massa, eu preciso da massa molar. Como é que eu sei que é massa? Olha a unidade, é gramas. Pego os pesos atômicos do N e do H e calculo a massa molar. Vamos olhar agora para uma molécula só. Em uma molécula de amônia, o que é que eu vejo? Um átomo de nitrogênio. Mas de hidrogênio eu não vejo um, não. Eu vejo 3. Isso é muito importante, porque a pergunta é somente sobre os átomos de hidrogênio. Olha o que vai acontecer com aquela relação. Onde está escrito 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou, então, apagar essas moléculas. Porque agora, no lugar, eu vou saber calcular quem? Átomos. Só que os átomos que eu vou calcular é referente ao hidrogênio. E é na quantidade de 3. Então, esses átomos eu tenho que multiplicar por 3. Agora sim, a minha relação das unidades é massa com átomos de hidrogênio. Então, são os átomos com a massa. A massa molar é 17. Então, eu já consigo relacionar os dois. Se 17 gramas, então, contém 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Mas ele quer saber em 140 gramas. Começa do x. Todos os números, 140, 3 e 6, você vai multiplicar. E vai dividir, então, por 17. Então, vai ficar assim, 2.520 vezes 10 elevado a 23, dividido por 17. Fazendo as contas, vai dar 148 vezes 3 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio.